Você sabe a importância do corretor de imóveis dominar um contrato de compra e venda? Se você não sabe, você vai aprender hoje, aqui no canal Desenvolvimento de Corretores. Então já deixa aquele like, se inscreva no canal para você aproveitar os conteúdos por aqui que tem por objetivo ajudar você a se desenvolver, crescer e ter resultados cada vez melhores, aonde? No mercado imobiliário. Então no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre a importância do corretor de imóveis dominar e entender tudo sobre o contrato de compra e venda quando você está fazendo ali a venda para o seu cliente. Acredita assim, não tem coisa pior do que o cliente fazer aquela perguntinha básica e você olha com aquela cara de tacho que você não sabe responder. Aí você tem que pedir ajuda para os universitários. É muito desconfortável isso. Só que o corretor, às vezes, olha, aqui eu vou ter que mijar em vocês, hein? O corretor, às vezes, ele é tão sem vergonha que ele sofre nisso, numa venda. Aí, ao invés de ele ir atrás da informação, procurar se desenvolver nisso, ele sofre depois na outra venda e vai sofrendo e vai aprendendo na porrada. Não é mais fácil se você estudar, entender sobre aquilo que você está fazendo, mas se o cliente perguntar, você ter a resposta na ponta da língua para ele? É muito mais fácil. Então por aqui eu vou dar para vocês apenas umas dicas e esclarecer para vocês como que funciona um contrato de compra e venda de imóveis, beleza? Então vamos lá. Falando de um imóvel na planta, beleza? Falando do imóvel na planta, o que você vai ter de contrato ali para o seu cliente? Primeiro, a proposta de compra e venda, que é aquela proposta da intenção de compra. Esse é o primeiro ponto. Algumas construtoras colocam o termo de ciência junto, que é alguns itens específicos que vale a pena reforçar com o cliente a ciência daqueles itens. Como, por exemplo, se for um empreendimento no apoio e produção, Minha Casa Minha Vida, apoio e produção, empreendimento que tem juros de obra. É muito importante estar claro para o cliente sobre o INCC, sobre juros de obra, sobre custas da documentação, sobre a responsabilidade dele com o nome dele perante o crédito imobiliário e tudo mais. Então esse é o primeiro documento, contrato de compra e venda e às vezes um termo de ciência, proposta de compra e venda, daí você corta ali, né? Então esse é o primeiro documento, a proposta de intenção de compra e geralmente tem um termo de ciência. Depois disso, pessoal, vem o contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda, ele é um compromisso. O que isso significa? É compromisso de compra e venda. Então, falando de um imóvel que eu ainda não financiei, que o financiamento vai ser no futuro, porque primeiro eu faço um compromisso para depois eu fazer o financiamento. Então, o compromisso de compra e venda, ele é formado, na maioria dos casos, pelo QR e o QG. O que é o QR? O QR é o quadro resumo. No quadro resumo, como o nome já diz, ele tem um resumo das informações importantes daquela negociação. Então ele vai ter informações do vendedor, do comprador, informações do imóvel, forma de pagamento, os juros que vai ser cobrado e alguns itens a mais ali relevantes como resumo, quadro resumo, QR. O outro documento, e esse documento QR, ele é personalizado para cada cliente. Cada cliente ele é único porque muda a unidade, muda os dados do comprador, muda a forma de pagamento, então ele é adaptado para cada cliente. O quadro geral, que é o QG, ele, como o nome já diz, é um quadro geral. Então ele é um documento geralzão, com vários itens, várias cláusulas, para todas as vendas. O que ele vai mudar? O nome na última página e a data de cada contrato. E nele vai estar informando itens importantes, que eu gosto de falar do quadro geral, data de entrega, os 180 dias que tem após a data de entrega por lei para qualquer empreendimento na planta, a responsabilidade das custas de documentação, responsabilidade com o nome, manter o nome limpo e tudo mais. Junto com esses documentos, a maioria das construtoras trabalham dessa forma, vem junto com esses documentos o memorial descritivo. Memorial descritivo perante Caixa Econômica Federal tem 2 documentos, só que algumas construtoras juntam e faz um resumido para o cliente. Mas é importante você entender o conceito, o que é um memorial descritivo, com isso você tem mais autoridade para você vender e explicar para o seu cliente. Então o memorial descritivo ele tem o de infraestrutura e o de habitação.
O de infraestrutura, como o nome já diz, ele descreve a infraestrutura do terreno, da fundação que vai ser feito, do empreendimento em si, infraestrutura. O de habitação, ele vai estar focando na parte interna da construção. Então ele vai ter ali itens importantes como o que vai ter no apartamento do cliente. Que piso que vai ser utilizado, que revestimento de parede, quantos pontos de luz que vai ter, quantos pontos de tomada. Tudo isso vai ter a marca, né, as 3 tipos de marca geralmente que colocam para cada item no apartamento do cliente. Beleza? Isso memorial descritivo. Então, assinou o contrato de compra e venda, que é RQG memorial descritivo. Junto com isso, às vezes vem também a planta. É muito importante o cliente assinar a planta que ele está comprando. Entendam, pessoal, isso é muito importante, porque o cliente compra na planta um apartamento, às vezes fica pronto 3 anos depois. Chega lá 3 anos depois, ele nem lembra qual o número da unidade que ele comprou. Aí é muito fácil falar, não foi esse apartamento que eu comprei, me falaram que a planta era diferente, então é muito importante o cliente assinar a planta para depois não dar discussão lá na frente que não foi bem aquilo que ele comprou na época. Beleza? Fechou tudo isso, o cliente vai para a parte de formulários de liberação de crédito. Esses formulários é um cadastro na Caixa Econômica Federal, que esse é o documento que vai fazer dar andamento no contrato de financiamento. Passou uns dias, saiu o contrato de financiamento, a minuta de financiamento com o banco. Geralmente, Caixa Econômica Federal, que é o maior banco hoje para financiamento habitacional. Saiu a minuta de financiamento, ela substitui basicamente o contrato de compra e venda. Em que sentido? Ela prevalece sobre o contrato de compra e venda porque agora você está financiando, o seu cliente está financiando com o banco. Então, o contrato de financiamento vai ter informações de vendedor, comprador, itens básicos de contrato, valores da compra, dados da unidade, valores da compra, taxa de juros, condição do financiamento como um todo. Naturalmente, é nesse momento que o imóvel vai ficar alienado para a Caixa Econômica Federal e dar quitação perante a incorporadora que está vendendo. Esse é um item muito importante porque, assim, no contrato da Caixa, a Caixa informa qual o montante que o cliente está pagando de recursos próprios. Então, pensa comigo o seguinte, um apartamento de R$200 mil e 30 mil é de entrada. Na Caixa Econômica Federal vai estar considerando recursos próprios R$30 mil. Só que o contrato da Caixa, ele não dá explicação, formalização, ele não avisa, ele não comunica sobre a condição de pagamento desses R$30 mil. Ele não informa nada sobre isso. Ele só coloca recursos próprios, R$30 mil. Por isso que vem o próximo documento com a construtora, que é a confissão de dívida. Confissão de dívida nada mais é do que um documento que o cliente assina confessando que por mais que ele esteja assinando um contrato de financiamento, ele confessa que ele deve X mil reais para a incorporadora construtora que ele está comprando o apartamento. Então o cliente lá do exemplo da entrada de 30 mil, parcelou essa entrada em 30 vezes de R$1.000. Perante a Caixa Econômica, dá a entender, ela não esclarece, parece que aquela entrada já foi quitada se fica só nesse documento. Aí entra a confissão de dívida, que ele confessa que ele está assinando o financiamento, mas que ele deve ainda 30 parcelas de R$1.000. Por isso que tem a confissão de dívida. Fechou essa parte documental, todo mundo assinou, aí o correspondente imobiliário vai dar andamento no processo de documentação. Emitir guia de ITBI para pagar, então vai ter o ITBI para pagar nesse momento, taxa da Caixa, taxa de despachante, taxa de FUNREJUS, taxa de registro e naturalmente todos esses custos levantados, pago tudo certinho, é dado entrada nesse contrato no registro de imóveis. 30 dias depois, na maioria dos registros de imóveis é 30 dias, então passando o período, né, de ali básico, geralmente 30 dias, como eu falei, sai a matrícula, o registro, aonde esse apartamento ele foi concluída a transferência dele, a venda dele. Então ele foi transferido, saiu do nome da incorporadora, da construtora e foi para o nome do comprador quem adquiriu aquela unidade. E aí fechou toda a parte de documentação. Por que você precisa entender isso? Olha que legal você atendendo o seu cliente e você tendo bagagem para explicar para ele toda a jornada que ele vai passar. Para nada ser uma surpresa.
Olha a vantagem, você entende e nada é uma surpresa. Você esclarece para o cliente e você acompanha ele em toda a sua jornada. E aí é muito importante, dentro do empreendimento que você vende, você ler o contrato, você pegar o modelo, você ler, você procurar itens mais importantes e relevantes e que geram dúvida para você ter a resposta na ponta da língua quando o cliente perguntar para você. E não tenha medo, uma vez que você leu o contrato, você entendeu o que é o contrato de compra e venda, naturalmente você responde com mais autoridade, porque você conhece o processo. Então não tenha medo, o cliente perguntou, respira fundo, pensa e dá sua resposta a seu cliente. Isso transmite autoridade, que vai dar confiança, o cliente vai se sentir bem e vai assinar um contrato sem problema algum com você. Beleza? Espero ter contribuído com vocês, espero ter ajudado. Aprendam, estudam, verifiquem toda essa jornada. Cada empresa tem seu jeito de trabalhar, mas todas seguem uma mesma lógica. Fechou? Tamo junto, pessoal. Aquele abraço, espero ter contribuído. Não esqueça de dar aquele like, compartilhar o vídeo com seus colegas. Aquele abraço, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.